bem-vindos. Mais um episódio do Medicina Sem Cortes, um podcast gravado diretamente sobre esse onco. Sou o Dr. Leonardo Vale, radiologista intervencionista do Hospital Israelita Albert Einstein. Temos como convidados aqui o Dr. Pedro Son, oncologista clínico do Hospital Israelita Albert Einstein, especializado em tumores gastrointestinais. E o Dr. Marcelo Bruno, cirurgião do Centro Oncológico do Hospital Israelita Albert Einstein, onde coordena o grupo de transplante de fígado. Bem-vindos, obrigado pela participação. A gente vai começar o podcast trazendo um caso aqui que a gente já vivenciou, para a gente poder gerar um pouco de discussão sobre ele e ver as alternativas que a gente tem e os resultados. Então, paciente de sexo masculino, 52 anos, sem nenhum antecedente clínico digno de nota. Esse paciente ele deu entrada no serviço por uma dor abdominal e uma dor nas costas inespecífica. E durante o check-up, observou-se uma grande massa heterogênea, formato nodular no fígado. Na angiotomografia, uma lesão hipervascular, onde a gente nota um realce do contraste, com uma grande área de necrose central, ocupando principalmente o segmento 4 e 8 do fígado, e uma trombose tumoral do ramo portal, se estendendo para os ramos intrahepáticos. A ressonância fica evidente o volume da massa tumoral, o quanto ela ocupa dentro desse segmento, quase que praticamente a totalidade do segmento 8, se estendendo para o segmento 7 e para o segmento 4, medindo no maior eixo cerca de 12,5 cm, 13 centímetros. Foi feita uma biópsia, confirmando o diagnóstico de colangiocarcinoma intrahepático com padrão infiltrativo, um PET-FDG mostrando um aumento anômalo do metabolismo dessa lesão hepática, sugestivo de uma lesão de alto grau, linfonodos e linfonodomegalias no hilo hepático e espaço cardiofrênico, e nódulos pulmonares que não captaram, mas sugestivos também de serem lesões secundárias. Após discussão multidisciplinar, esse paciente ele foi para a radioembolização, realizada em 2 dias. Dada a localização e proposta terapêutica, optamos por um cálculo dosimétrico de MIRD, entregando uma alta atividade de ítrio no segmento 3, protegendo o segmento 2, 0,2 GBq, no segmento 4, 0,6 GBq, e na artéria para o segmento 8/5, 1,9, com balãozinho também protegendo o ramo nutridor do segmento 7, além da embolização da artéria cística para prevenir complicações. No PET pós-ítrio, a gente vê a captação e a concentração do ítrio praticamente só na lesão, poupando o resto do parênquima hepático, poupando os hepatócitos saudáveis. Esse paciente começou o tratamento sistêmico com Topaz, retornou 1 mês depois ao serviço com uma progressão dessa trombose portal, tratada clinicamente com anticoagulação sistêmica, e o PET de controle 3 meses após radioembolização, mostrando uma redução significativa da atividade metabólica dessas lesões expansivas no fígado, além da regressão metabólica dos linfonodos e também a ausência das lesões no parênquima pulmonar. Esse é o caso, o Pedro acompanhou esse paciente ao longo de todo o período e queria abrir para a gente conversar um pouquinho sobre ele, de modo geral. Pedro, como que você enxerga, dentro de um cenário desse, um paciente com colangiocarcinoma localmente avançado, em que momento você pensa na radioembolização para tratar esse paciente? E quais são suas decisões clínicas? Interessante o colangiocarcinoma, quando a gente colocar no leque de tumores do aparelho digestivo, a gente estava agora numa outra sessão. Imaginar que câncer de fígado, colangiocarcinoma, câncer de estômago e câncer de intestino, há 5, 6, 10 anos atrás a gente tratava FOLFOX para todo mundo, a oncologia era a mesma, e hoje a gente nem pode imaginar isso, como ficou diferente, separou esses tumores, e cada um agora tem a sua linha de raciocínio e entendimento de tratamento.
o colangiocarcinoma, eu acho que esse paciente é um paciente, infelizmente, típico do colangiocarcinoma, um paciente jovem, que não tem histórico familiar ou etiologia prévia de alguma doença, geralmente não é tabagista, não tem nenhum outro tipo de comprometimento físico e desenvolve uma doença enorme, extremamente agressiva. E eu acho que a radioembolização, e esse caso o Marcelo Bruno conduziu inicialmente também, ela traz um tipo de resposta loco-regional que ainda hoje em dia, esse caso de 2023, mas ainda em 25, é muito difícil atingir com tratamento sistêmico. A gente tem a quimioterapia, a gencitabina, cisplatina e as imunoterapias hoje em dia aprovada. O durvalumab tinha acabado de ser aprovado, foi um dos primeiros pacientes que a gente tratou com durvalumab no Einstein, mas o pembrolizumab também pode ser usado agora e tem as terapias-alvos, mas todas elas não chegam na taxa de resposta que a radioembolização consegue entregar, baseado no MISPEC, né, atualmente, que é um estudo de fase 2 com Genzar, cisplatina e radioembolização, que é na ordem de 50%, 60%. A quimioterapia com a imuno chega a 20%, 25%, infelizmente. Então, eu acho que a radioembolização, e isso vem mudando, ela tem que ser considerada uma das terapias iniciais para o tumor dominante no fígado. Eu falo dominante que mesmo com oligometástase, ainda tem que pensar em um tratamento locorregional. Porque a cirurgia, acho que para esses casos é difícil, né, Marcelo? Como que você vê também a radioembolização e os tratamentos, né, entrando em... Eu não vejo como competição com a cirurgia, né? Você vê talvez mais como adição, né, um sinergismo, né? Como que você vê esses tratamentos? Exato. Então, boa tarde, Léo, boa tarde, Pedro. Ó, esses casos, como o Pedro já mencionou aqui, são casos extremamente difíceis de conduzir, normalmente pacientes jovens, oligossintomáticos, e no momento da avaliação, muitas vezes a gente tem esse cenário, que são pacientes que eventualmente podem se tornar um paciente potencialmente ressecável, né? Ele não é ressecável de início, primeiro porque a gente ainda precisa compreender o comportamento biológico. Muitas vezes essa captação no PET deixa muita dúvida se realmente é uma doença sistêmica ou uma doença loco-regional avançada. E acho que a radioembolização vem para isso e nos ajuda muito a entender o comportamento biológico da lesão e selecionar os melhores candidatos. E se esse paciente não se tornar um candidato à cirurgia, ainda assim a radioembolização tem um efeito muito importante no controle locorregional, porque esses pacientes, na maioria das vezes, eles acabam evoluindo com mau prognóstico e a óbito a curto prazo por conta da evolução no fígado. Então, se a gente conseguir oferecer, que hoje é o protocolo, os melhores protocolos sugerem, é oferecer uma quimioterapia sistêmica, né, o Topaz 1 associado à radioembolização, porque eu consigo uma taxa de controle locorregional muito satisfatória a ponto de selecionar ou para cirurgia eventual, ou eventualmente oferecer para esse paciente uma sobrevida livre de progressão melhor, né? Então acho que é uma associação muito boa, não é uma competição como o Pedro mencionou, mas ele nos ajuda muito. Além disso, eu acho que a radioembolização tem um efeito muito importante nos pacientes que a gente procura, além de avaliar o comportamento biológico, oferecer uma taxa de resposta local na lesão e hipertrofiar o lobo contralateral quando eu estou pensando numa possível ressecção. Claro que esse é um caso diferente, esse caso, desde o começo nós já pensávamos numa doença sistêmica, tinha o contexto da invasão tumoral do tronco portal, sempre lembrar que a invasão tumoral do tronco portal hoje em dia não é mais uma contraindicação para ressecção, né? Ela dificulta a ressecabilidade, mas não é uma contraindicação formal, e a gente sabe que esses pacientes eles têm uma taxa de recidiva maior, mas eles são, quando operados, têm uma evolução e uma sobrevida melhor do que as outras terapias. Legal. É interessante isso, né, que vocês falaram do papel da radioembolização, porque alguns estudos mostram que, mesmo a gente, às vezes, apesar de já mostrar mudança na sobrevida, né, mas a taxa de resposta objetiva com a radioembolização chega aí quase de 90%, né, mesmo com não tendo regressão da lesão, mas a gente consegue estabilizar e permitir que esse paciente tenha tempo para estar disponível para outras terapias, né, sistêmicas ou locorregionais até. Você sabe que o colangio, para mim, é um tipo de tumor que realmente a gente precisa muito da avaliação de novas informações do painel molecular, porque é o tipo de tumor que o tamanho por si só não é um componente direto de agressividade. Então, assim, o grupo de Toronto, por exemplo, tem mostrado
que pacientes que antes a gente não considerava como potenciais candidatos à cirurgia curativa e até mesmo transplante, quando você biopsia essas lesões, seleciona os pacientes melhores candidatos, oferece neoadjuvância associando quimioterapia sistêmica e radioembolização, eles têm conseguido selecionar candidatos, inclusive para transplante em pacientes com tumores de princípio volumosos, mas os pacientes que têm doença limitada ao fígado e que respondem fortemente à neoadjuvância, com queda do marcador tumoral, diminuição do tamanho da lesão, muito provavelmente esses pacientes são beneficiados pela terapia potencialmente curativa. Legal. E hoje a gente fala muito na Imuno, né, no Durva, que entrou dentro do Topaz. E outras medicações para controle de pH, controle sistêmico e locorregional para os fatores de risco para o desenvolvimento do colângico como um todo, e até mutações genéticas que ele acaba ocorrendo aí durante o tratamento sistêmico dele. Esse caso é interessante, a gente fez um painel molecular ampliado e ele tem uma mutação IDH1, a R132C, a mutação que tem o remédio agora, ivosidenib. Bloqueia essa mutação específica, que é uma mutação nova, ela não existe na pessoa. Então é um remédio muito específico para a mutação, ele foi aprovado no Brasil agora, naquela época não tinha, mas isso que o Marcelo falou e a gente está aqui discutindo, metade desses pacientes tem alguma variação genômica muito alta, é muito mais acionável do que os outros tumores, por isso que ele sai hoje totalmente do conceito dos outros tumores, e esse tumor especificamente tem que ter o diagnóstico molecular upfront, ao diagnóstico. Então, o cirurgião intervencionista muitas vezes pega esse paciente e já tem esse conceito de que precisa ver a parte molecular e pedir um sequenciamento genômico. Fora o IDH1, tem alterações genéticas de FGFR2, que você tem comprimidos muito potentes, e o HER2, que a gente achava que era só em mama, em vesícula biliar e outros tumores como intrahepático, você pode ter amplificação e usar remédios que a gente usava para câncer de mama, como o deruxtecan, que está aprovado no Brasil já também para colangiocarcinoma. Então, essas alterações todas, elas são acionáveis e a gente vai colocar no nosso arcabouço de tratamento. A tendência é pôr na primeira linha. Então a gente vai antecipar os remédios acionáveis junto com o imune e químio de cara, porque evolui rápido e falece. Então o zanidatamab, que é um corticorpo biespecífico HER2, ele está sendo avaliado na primeira linha já, no estudo randomizado de fase 3, chama Harrison, e tem outros vindo. Então realmente a gente vai ter que ter o perfil molecular upfront, fazer um tratamento local, potente e sistêmico, que vai mudar muito o que a gente entende da doença. Porque com esses tratamentos potentes você começa a ter uma amplitude maior e avaliar transplante e outros tratamentos mesmo. Então, eu acho muito interessante esse aspecto molecular que vem vindo aí sendo desenvolvido. Legal. E, Marcelo, deixa eu perguntar uma coisa. Como a gente estava falando, a gente observa que o câncer da via biliar e do pâncreas são tumores que têm uma sobrevida muito curta, né? Historicamente, a gente vê a evolução de sobrevida dos demais cânceres ao longo de conhecimento molecular, genético, elas foram aumentando. E a gente observa que realmente da via biliar e do pâncreas o ganho de sobrevida foi muito pequeno ao longo de todos esses anos. Você acha que com todo esse cenário e o tratamento locorregional, você acha que você ganha tempo para conseguir converter esse paciente cirurgicamente e tentar levar... Porque hoje, apesar dos bons resultados que a gente tem com as terapias minimamente invasivas, a terapia cirúrgica ainda é o gold standard, né? Você acha que a gente dá um delay e esse comportamento tumoral, a gente tem uma perspectiva de mudar o cenário para os próximos anos, alavancar a sobrevida dessas lesões? Eu acredito que sim, e acredito que isso já é uma mudança real que tem acontecido aí nos últimos 5, 10 anos, principalmente por três pilares importantes. Primeiro, que esses pacientes no passado eram de início já considerados pacientes como doença sistêmica, o que na verdade muitas vezes não é. Uma das coisas que a gente precisa tomar cuidado, por exemplo, é no caso como esse, da avaliação de comprometimento linfonodal, por exemplo, né? Muitos casos foram considerados como doença sistêmica porque tinha linfonodo aumentado intercavo aórtico e tudo, e uma boa parte desses pacientes tem doença biliar associada. E a gente sabe que essas doenças colestáticas
habitualmente tem linfonodomegalia presente, nem sempre comprometimento por tumor, né? Então, um passo é esse, né? É desmistificar que nem todo paciente é um mau prognóstico. Segundo, que as terapias, as estratégias cirúrgicas mudaram muito, tanto para tratamento de tumores de pâncreas como de vias biliares, né? Então, hoje em dia a gente consegue taxas de ressecções, de hepatectomias, até mesmo nos pacientes cirróticos, com uma mortalidade perioperatória menor do que 3%. Isso no passado era 10%, 15%, né? Então, você não conseguia ver a avaliação oncológica mesmo, porque os pacientes morriam perioperatórios. Então, hoje, por exemplo, para tumores de pâncreas, você tem estratégias cirúrgicas muito seguras para ressecção de artéria, de veia. Acho que deve mudar num período muito curto agora, esta definição de, por exemplo, no câncer de pâncreas de pacientes borderline por relação anatômica. Isso não é uma questão de avaliação de comportamento biológico, isso é muito mais uma dificuldade de ressecção, né? À medida que a cirurgia, o cirurgião vai se habituando mais às ressecções vasculares, você pode ressecar mais esses pacientes. Enfim, eu acho que tudo isso que a gente está conhecendo agora, tanto de selecionar o perfil molecular e aí oferecer estrategicamente a melhor droga e terapias que controlam loco-regionalmente as lesões, está nos ensinando a selecionar aqueles pacientes que, embora tenham tumores grandes, sejam bons candidatos à ressecção potencialmente cirúrgica. Diferente, por exemplo, de pacientes que às vezes têm tumores pequenos, ressecáveis. Um exemplo bom disso é o que a gente faz, por exemplo, no tratamento do HCC. Nem sempre um HCC dentro do critério de Milão é um bom candidato para transplante. E nem sempre o paciente que está fora do critério morfológico é um mau candidato. Quem vai mudar isso da agora para frente é o painel molecular, né? É entender quem é realmente um paciente com tumor agressivo e que a cirurgia, mesmo que faça uma cirurgia R0, você não vai curá-lo. E uma questão que a gente acaba esbarrando várias vezes é a questão da obstrução biliar, né? Síndrome colestática que esses pacientes têm. A gente tem algumas abordagens, né? Assim, geralmente lesões grandes, lesões intrahepáticas, a abordagem via endoscópica acaba não sendo tão favorável que ele não consegue drenar. E hoje a gente consegue lançar mão de alguns recursos de drenar a via biliar e por vezes até reconstruir aquele paciente que lá atrás a gente olhava todo segmentado e falava assim, não, esse não consegue, não vou conseguir melhorar, talvez seja só paliar. Do ponto de vista medicamentoso com a quimio, quais são os limites que a gente tem aí para a síndrome colestática? A maioria dos tratamentos oncológicos vai ter uma limitação de bilirrubina, principalmente acima de 3 ou 5 vezes o valor normal, do limite superior, né? A imunoterapia não tem problema, não tem tanto dado que seria proibitivo. Mas se a bilirrubina está muito alta, geralmente o paciente vai ter mais toxicidade, porque muitas dessas quimioterapias elas são liberadas ali também pelos sais biliares, entendeu? Então você pode ter uma toxicidade maior nesse paciente, como assim insuficiência renal e tudo mais. Então a gente vai ter uma limitação mais de guideline, de bula, né? Aí, até, por exemplo, muito acontece em câncer de pâncreas, que o paciente tem uma doença borderline ou que necessita de quimioterapia no adjuvante, ele está ictérico. E aí muitos colegas consideram, às vezes, até cirurgia ou drenar a via biliar, mas aí não consegue nunca entrar no nível, fica aquele paciente com bilirrubina de 5, 6 dias e dias e dias e todo mundo desesperado, que não consegue fazer quimio nem operar. Eu acho que isso acontece muito também. Então, eu acho que para esses pacientes ictéricos que a gente tem vários caminhos, provavelmente uma discussão multidisciplinar, chamar um colega cirurgião, intervenção, sentar e ver qual é o nosso objetivo aqui, faça mais sentido. Às vezes até a gente pode fazer quimioterapia com a bilirrubina um pouco fora, reduz um pouco a dose e faz, né? Principalmente em pâncreas a gente acaba fazendo. Faz um fulfirinox com uma dose um pouco fora mesmo, porque você não atinge nunca, né? Fica aquele valor fora, pode ficar semanas às vezes. Essa é a impressão do Marcelo em relação a esses casos são difíceis, né? Quem tá ictérico, você... Acho que o segredo é isso, né? Esses pacientes devem ser avaliados de forma multidisciplinar de princípio, né? Muitas vezes os pacientes passam ou com cirurgião, ou com oncologista, ou com a radiointervenção, e lá na frente é que inicia-se a discussão multidisciplinar, né? A gente precisa fazer uma estratégia de tratamento para esse paciente desde o início, né? Tem alguns pacientes, como o Pedro falou, que estão ictéricos de princípio e que se ele tem um tumor que é
potencialmente ressecável. Talvez a cirurgia seja a melhor alternativa para ele, se ele for um paciente com performance status bom, e que eu enxergue um paciente que o pós-operatório vai ser um pós-operatório muito rápido, eu vou poder devolvê-lo para quimioterapia mais rápido e anictérico e já sem o tumor. Diferente de um mesmo caso de um paciente idoso, ictérico, e que eu sei que o pós-operatório vai ser um pouco mais prolongado, que eu vou retardar o início da quimioterapia, então esse paciente, eu insisto na drenagem dele primeiro, para que eu ofereça a quimioterapia e a gente possa selecionar melhor. O detalhe disso aí é sempre pensar, a gente sempre tem na cabeça que os pacientes com colangiocarcinomas do intrapancreático, do colangiocarcinoma extrahepático, a preferência é para a gente realizar a drenagem biliar por via endoscópica, mas o paciente que tem um CLATSC, e esse é um erro, às vezes, um equívoco, às vezes comum, tem um CLATSC, tem uma lesão mais alta, sempre percutânea, né? Esse paciente, você tenta fazer a drenagem por via endoscópica, além de você não fazer uma drenagem efetiva, ainda você corre o risco de contaminar a via biliar, o paciente entrar em colangite, e aí você perde todo o processo de time. Exatamente. Legal. Acho que fica muito claro nessa discussão o quão importante é realmente uma abordagem multidisciplinar e personalizada, né? Uhum. Hoje o paciente com colangio, ele tem um diagnóstico, tem um nome, colangiocarcinoma, mas tem muito sobrenome ainda, né? E tanto do ponto de vista sistêmico, cirúrgico ou na intervenção, a gente consegue fracionar e personalizar o tratamento em cada um desses setores, tentando alcançar o melhor resultado, né? Exato. Sem dúvida. Bom, agradecer a presença. Obrigado a todos. E dá para encerrar esse podcast aqui. Obrigado. Em breve. Obrigado.